Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Santos, professor Carlos Alberto Carmelo Júnior, e a colega jornalista, editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal Tribuna traz a manchete: nova regra na Anchieta é ignorada. Na Folha de São Paulo, Lula orienta PT a isolar campos nos estados. No Estadão, mega investigação mapeia a PCC e 175 são denunciados. No Santa Portal, Santos mantém desaceleração na inflação, informa a Nese da Unisanta. No site do BocNews, horário de verão começa no dia 20 de outubro. No G1 Santos e região, empresário, filho de ex-vereador, é morto com vários tiros. E no portal da UOL, Organização contra Armas Químicas OPAC ganha Prêmio Nobel da Paz. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e o Jornal em Foque comemora nesta data a sua 100ª edição. E desde o dia 27 de maio do corrente ano, este jornal vem procurando praticar o bom jornalismo. Jornalismo, como se sabe, é a sublime missão de informar e formar a opinião pública. Ou como ensinava o mestre Cláudio Abramo, jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. E nesta 100ª edição, eu gostaria de agradecer inicialmente ao Grupo Enfoque de Comunicação, na pessoa dos colegas jornalistas, diretores do BocNews, diretores do Grupo Enfoque, Humberto Chalub e Fernando de Maria, aos nossos apoiadores, patrocinadores e à Santa Cecília TV, na pessoa do seu diretor-presidente, Marcelo Teixeira, sem o que, sem esse apoio, não seria possível viabilizar e realizar este programa desde o dia 27 de maio. E agradecer em especial a toda a nossa equipe, uma equipe incansável, competente, a nossa produtora Rosana Major, a nossa apresentadora Paula Paparelli, enfim, a nossa equipe técnica comandada pelo Júlio Pereira e também pelo Laedson Eleite na direção de imagens, aos nossos câmeras, o Carioca, o Anderson, o Alê, o pessoal da retaguarda, o Marcos Pérez e também o Alex, o Luiz, que cuida do áudio, a Cris Chalub, a nossa estagiária, enfim, a toda a equipe da Santa Cecília TV que também viabiliza este programa. Agradecer também aos nossos comentaristas, hoje representados pela colega Jamile Guimarães neste 100º programa, a todos aqueles que nos ajudam a fazer o programa diariamente, ao vivo, a partir das 8 horas e 5 minutos, de segunda a sexta-feira. Agradecer também particularmente aos nossos convidados, hoje representados pelo promotor de Justiça da Infância e da Juventude, Carlos Alberto Carmelo Júnior. Aliás, muito oportuno, até porque amanhã comemora-se o Dia da Criança, e criança nós temos que falar sempre da infância e da juventude, o futuro do Brasil, afinal. Agradecer a todos, mas particularmente a você, telespectador. E nesse sentido, eu gostaria de dedicar este programa a uma telespectadora assídua do nosso programa, uma referência, não apenas para mim como apresentador, para o nosso programa, mas sobretudo para a cidade de Santos, que é a escritora Edith Pires Gonçalves Dias, que do alto dos seus 94 anos é um exemplo de sabedoria para a nossa cidade, com a sua inteligência fulgurante. Então, nesse sentido, dona Edith, um beijo para a senhora, muito obrigado pela sua audiência e em seu nome eu dedico esse programa a todos os telespectadores, aos milhares de telespectadores do Jornal em Foque de toda a cidade e de toda a região metropolitana da Baixada Santista. Mas no programa de hoje nós vamos falar de criança, como disse anteriormente, e para tanto o nosso convidado é o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Carlos Alberto Carmelo Júnior, que também é professor de Direito aqui da Universidade de Santa Cecília e também da Universidade
Universidade Católica de Santos. Mas o debate em torno da questão da criança vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli vai informar a previsão do tempo para hoje, para o final de semana, e também o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia, mas não chove. A temperatura varia entre 17 e 28 graus em Santos. E para o fim de semana, a boa notícia: o clima esquenta e o sol continua. E a tábua das marés? As ondas variam entre 1,5 metro e 2 metros nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 20 e 10 por conta do excesso de veículos. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5, com as pistas norte sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/Enfoque Jornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 13 minutos, este é o Jornal em Foque. Participe questionando os nossos convidados. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Carlos Alberto Carmelo Júnior. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, em homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil, Maria, Nossa Mãe Aparecida. Uma história de fé, esperança e milagres. A reconstituição dos acontecimentos e os principais milagres. Como os pescadores encontraram a imagem da Virgem Conceição nas águas do Rio Paraíba. Maria, Nossa Mãe Aparecida. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, na Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 11 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o promotor de Justiça de Infância e Juventude de Santos, professor Carlos Alberto Carmelo Júnior, e a colega jornalista e editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. 2 idosas foram assaltadas em Praia Grande. Elas foram abordadas por 2 menores de idade. A filha de uma das vítimas ficou indignada com tamanha violência e com a impunidade que cerca os menores que cometem crimes. É o que vamos acompanhar na reportagem de Felipe Gongola. O carro era praticamente 0 quilômetro. Foi comprado há 2 meses, mas agora está assim, completamente destruído.
Ele foi levado por 2 menores de idade que assaltaram 2 senhoras, uma de 71 anos e outra de 62. O crime foi ontem à noite em Praia Grande. Ela tinha levado a vizinha, que operou da catarata, ao médico e elas estavam chegando em casa, assim, uns 20 metros de casa, e aí eles chegaram com a arma, apontou para ela, falou dá a chave, empurrou ela, tirou ela assim, deu um empurrão, entrou no carro e saiu. Não sei como não atirou. O roubo aconteceu na Rua Venezuela, no bairro da Guilhermina. Menos de meia hora depois, os policiais conseguiram encontrar o menor dentro do carro. Nesse momento aconteceu uma perseguição e ele perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma residência. O menor que estava dirigindo não se feriu. Ele foi detido e encaminhado à delegacia. O outro conseguiu fugir. Indignada com a violência, a filha de uma das vítimas, que também é advogada, critica a legislação brasileira. A gente não tem mais segurança, gente, acabou. Acabou, a gente que é trabalhador, a gente que está aqui luta, nós somos os mais prejudicados, infelizmente. A gente está sendo dominada pela maldade, entendeu? Assim, eles têm toda a segurança e nós que somos trabalhadores, enfim, nós não temos segurança nenhuma, porque esse menino ele não tem passagem, tá? Que eu já fiquei sabendo, e ele vai ser liberado. Pois é, aí está a reportagem do Caderno Regional e essa, doutora Carmela, é uma queixa recorrente com relação à insegurança, modificações na legislação. Como é que o senhor acompanha, o senhor que lida diariamente com essa questão, como é que o senhor acompanha essa situação da violência e até mesmo da impunidade? Bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Em primeiro lugar, eu queria, de público, cumprimentá-los pelo 100º programa, dizer que para mim é uma honra participar do programa, presidido por você, Chico, que tem uma história no jornalismo local e fico muito honrado de estar aqui hoje. Muito obrigado. Em relação a essa questão, que é uma questão extremamente séria, eu vejo da seguinte forma. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que existe na sociedade uma sensação de certa impunidade em relação a esses atos de gravidade praticados por adolescentes. A gente tem que respeitar, acima de tudo, a palavra dessas pessoas que foram vítimas, né, desses atos, as que eventualmente tomam contato com esse tipo de criminalidade, e dizer que nós, da promotoria, o judiciário, a gente tende a aplicar a lei que nós temos, que é uma lei boa, né? A gente não pode aqui também falar que a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que tem que ser jogada no lixo. Sim. Porém, uma lei que precisa de alguns aperfeiçoamentos, né? Então, a gente entende essa situação dessas pessoas e da população em geral que se sente insegura, e a gente preconiza, assim, que existam algumas modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente para que esses atos de gravidade não caiam naquela situação de que o adolescente permanecerá pouco tempo num regime mais de acompanhamento do que outros adolescentes, em relação a outros adolescentes que praticaram uns atos mais leves, né? Então a gente entende que há necessidade de modificação da legislação. Um ajuste da legislação. O senhor proporia que tipo de ajuste? Olha, hoje uma discussão que é muito presente na sociedade é a questão da redução da maioridade penal. E eu particularmente sou contra, porque a gente tem uma série de compromissos internacionais com outros estados, na comunidade internacional, em que nós nos comprometemos a tratar a criança e o adolescente que praticam um ato infracional, um ato criminoso, de forma diversa do adulto. Então, a gente tirar isso da nossa Constituição Federal agora, que importaria numa quebra de confiança entre os estados. E também nós temos já alguns precedentes, algumas das pessoas que estudam uma matéria, falando que se trata de uma cláusula pétrea. Então, nesse ponto, a Constituição Federal não poderia ser modificada. Sim. Essa também é a minha opinião. Agora, o que se poderia fazer é estabelecer um sistema mais ou menos proporcional em relação à idade em que o adolescente pratica o ato infracional. Não é razoável, por exemplo, que um adulto, um jovem que tenha 18 anos e um dia e que pratica um latrocínio, ele pode ter uma reprimenda que pode alcançar, sei lá, 15 anos de reclusão. Sim. Ao passo que se ele tivesse, contasse com 10 dias a menos de vida, né, ele seria no máximo responsabilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente com uma perspectiva máxima de ficar 3 anos em internação. Isso não é razoável, né? Então, talvez se a gente estabelecer alguns fatores, alguns índices, talvez, de atenuar a responsabilização, mas torná-la um pouco mais assemelhada à do adulto, nós cumpriríamos a Constituição Federal e, da mesma forma, a gente estaria incutindo nesses adolescentes deixando para que eles não tenham mais a ideia que não pega nada. Infelizmente, parece que se disseminou
em relação a alguns jovens que praticam ato infracional. E essa sensação de impunidade, como disse a telespectadora, deixaria de existir diante de uma modificação como essa. Jamile Guimarães, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. Bom dia, Chico, Paula, bom dia, doutor Carmelo. É uma honra também para mim participar dessa 100ª edição, uma honra também, já que é um programa para mim de muito prestígio aqui na casa, é uma honra participar. Obrigado. Parabéns pelo sucesso do programa todo esse período, Chico. Obrigado, Jamile. Doutor, exatamente sobre isso, ele fala que não é a favor da redução da maioridade penal, mas no caso... Nesse caso especificamente dessa reportagem, esse rapaz, ele foi liberado, ele chegou a ser detido na delegacia e foi liberado porque não tinha passagem. Ele, no caso menor hoje, para ele ser encaminhado para a Fundação Casa, ele precisa de várias passagens. Como é que funciona isso? No caso, por exemplo, uma reformulação no ECA, não poderia ser, no caso que o senhor defende, não sei, uma mudança nesse tipo de penalidade, então, para que não fique essa sensação de que não pega nada para eles, como eles costumam dizer? Olha, eu não conheço o caso em particular da Praia Grande, eu não conheço as circunstâncias que podem ter levado a autoridade policial, o delegado de polícia, a liberar o adolescente. Agora, o que eu quero dizer é que se realmente houve um ato infracional equivalente a roubo, como parece ter acontecido, em que houve utilização de arma de fogo, a gente está diante de uma situação que autorizaria, sim, que esse adolescente permanecesse custodiado. Afinal de contas, no artigo 122 do ECA, se estabelece que aquele adolescente que praticar um ato infracional mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e me parece que a utilização de arma de fogo é indubitavelmente uma grave ameaça, ele poderia permanecer custodiado. O que acontece, assim, é que em relação a alguns atos infracionais graves, que não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento extremamente refratário à internação. Então, eu falo, por exemplo, em relação ao tráfico de drogas. Né? Pasme você, se a gente tem uma situação de um adolescente ser apreendido com 700 pedras de crack, com armamento, né? Com anotações envolvendo a boca lá onde ele vende a droga, enfim, com diversos objetos dando conta que ele é o líder da boca. Se ele for apreendido nessas circunstâncias e ele não tiver passagem, o Estatuto da Criança e Adolescente não autoriza que ele permaneça custodiado, quando tudo está a revelar que ele está completamente envolvido com o universo da marginalidade. Para essas situações, eu acho que o Estatuto tem que sim ser modificado, porque é como se... Eu também entendo que o adolescente que está nessa situação, ele tem direito à socioeducação. E a gente, em nome desses princípios, assim, a gente não pode postergar isso para a gente só aplicar uma medida mais incisiva em relação a ele, quando ele repetir os atos infracionais. Então, isso acaba gerando essa sensação de insegurança na sociedade e essa sensação no adolescente de que ele pode fazer o que ele quiser em relação a esses atos que não são praticados com violência ou grave ameaça. O senhor acredita, aproveitando esse gancho, doutor Carmelo, que essas modificações que o senhor defende, que outros promotores de justiça também defendem, e outros operadores do direito da mesma forma, ou seja, isso não se poderia se formalizar um apelo ao Congresso Nacional, aos nossos legisladores, para que essas modificações fossem feitas no sentido de aperfeiçoar, de aprimorar o Estatuto da Criança? Eu acredito que sim. Eu até tive recentemente, também num evento em que eu conversava, tive a oportunidade de conversar numa palestra com a mãe de uma pessoa que foi vítima de um latrocínio na capital. E uma pessoa que até me tocou profundamente, porque 5 meses depois dela ter perdido o filho, ela comparece aqui nas cidades, ela tem feito todo esse trabalho e ela está defendendo a redução da maioridade penal, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ela a respeito da minha opinião, que eu sou contrário à redução da maioridade penal, e da minha opinião também, no sentido de que o debate deveria se inclinar não para a redução da maioridade penal, porque esse é um assunto, como eu estava dizendo, em que nós temos um muro intransponível para a gente alcançar, né? E nem acho que é o caso de se fazer. Eu acho também que você vai reduzir a maioridade, você vai responsabilizar o de 15 e assim por diante, né? Mas eu falei para ela que talvez a briga que teria proveito, que poderia acontecer, seria realmente levantar essa bandeira de modificações no Estatuto da Criança e Adolescente, estabelecendo critérios de responsabilização diferenciada em relação ao adulto, mas que comportasse uma gradação. Tanto mais perto a pessoa estivesse de completar 18 anos e se tornar penalmente imputável, maior seria a responsabilização por um ato que ela praticasse
caracterizado como um crime. Mas aí teríamos que ter também presídios e fundações diferenciadas para que não houvesse enfim, a mistura entre o adolescente que cometeu uma infração leve com aquele que cometeu um homicídio, por exemplo. Sem dúvida. E isso, na verdade, assim, e a gente tem que sempre realçar isso. A ideia não é e nem deve ser a encarcerar o adolescente. Sim. Isso tem que ser uma situação excepcional. Ou seja, tem que ficar realmente reservado aqueles atos de gravidade e quando tudo está a demonstrar que o adolescente está realmente envolvido a não poder mais com a criminalidade. Para os atos leves, eu acredito realmente que a socioeducação tem que se dar em meio aberto. Uma boa medida de liberdade assistida, uma prestação de serviço à comunidade, um rígido acompanhamento escolar. E aqui a gente tem que dizer que nós, enquanto Estado, enquanto sociedade, estamos falhando a oferecer educação de qualidade, né? Conversávamos há pouco no sentido de que existem escolas que faltam professores todas as semanas, né? E isso não é uma escola aqui em Santos, é uma escola no Brasil inteiro, né? Então, que tipo de educação a gente está dando para essas adolescentes, quando na verdade a própria Constituição proclama que é um direito dos mais fundamentais? Né? Se esse que é o direito talvez mais fundamental para a criança e adolescente está sendo descumprido, o que a gente pode fazer? E dever do Estado, né? Dever direito do cidadão e dever do Estado. Jamília. Doutora, a gente percebe também a iniciação desses menores cada vez mais cedo. Né? Cada vez mais cedo a gente fica chocado às vezes com a informação de que às vezes crianças de 9 anos, 10 anos envolvidas em crimes. Por que isso? Olha, eu acho assim, a educação também? Eu acho que tem um complexo de fatores, eu não tenho condição de analisar a característica sociológica do fenômeno. Mas eu arriscaria dizer que a desagregação familiar, a falta de perspectivas em termos de políticas públicas de todos os gêneros, a começar da educação, como a gente estava dizendo, passando pela saúde, pelo lazer, né? Criança e o adolescente, eles têm direito a lazer. Né? Não podem ficar ociosos, tem que ter espaços de lazer, não se pode suprimir da criança ou adolescente um espaço de lazer significativo, né? E isso também não pode ser, o raciocínio não pode ser nos seguintes termos: nós temos aqui em Santos, por exemplo, a hora da praia, então todo mundo pode ir para a praia, mas a pessoa que está na Zona Oeste, ela não vai. Né? Então isso tem que estar perto do cidadão. Sem dúvida. E a gente não tem isso, infelizmente. Doutor Carmelo, peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, mas a propósito, de fato, esse déficit de professores no estado de São Paulo é escandaloso. 50 mil professores faltam na rede pública estadual de ensino médio no estado de São Paulo, o mais rico da federação. Imaginem os senhores, 50 mil professores não lecionam no estado de São Paulo, há esse déficit escandaloso. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 11 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o promotor de Justiça da Infância e Juventude de Santos, professor Carlos Alberto Carmelo Júnior, e a colega jornalista, editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães. E agora temos uma pergunta de um telespectador. Paula, por favor. É um telespectador, Chico, que nos enviou o e-mail através do je@infocecom.com.br, onde você de casa também pode participar. É o Júlio de São Vicente. Ele faz a seguinte pergunta ao promotor: por que os pais dos adolescentes infratores não são responsabilizados pelos prejuízos causados por eles? Existe alguma lei que trate sobre isso? É possível, sim, que os pais sejam responsabilizados, notadamente naqueles atos infracionais, naquelas condutas que geraram uma repercussão patrimonial. Então, assim, houve um prejuízo, quebrou uma janela, quebrou um carro, isso tudo pode ser buscado, sim, dos pais. O problema também que a gente tem que ver é que, e a gente não pode deixar de negar em relação a isso, que muitos dos adolescentes que praticam os atos infracionais, eles vêm dos estratos sociais mais pobres, né? E muitas vezes esse genitor que vai ser chamado a se responsabilizar pelo ato do filho, ele está também com outros filhos ali, está numa situação, a própria situação da família não é uma situação boa. Então, em última análise, você vai estar tirando da boca dos outros para solver um débito justo, é verdade, que deveria tem que ser solvido, dos outros. Agora, existem também no Estatuto da Criança e Adolescente um sistema de responsabilização administrativa dos pais que não estão atuando a contento no exercício de serem pais, no exercício do poder familiar, que também gera uma repercussão patrimonial. Na minha visão, tanto melhor seria se, ao invés de a gente buscar essa repercussão patrimonial, se nós trabalhássemos a família com qualidade, de forma a, de certa forma, emancipá-la, né? Oferecendo uma capacitação profissional para os membros da família, eventualmente auxiliando essa família com um programa de renda que tem que ser esporádico e momentâneo, não pode se protrair no tempo, né? Do que buscar a repercussão patrimonial do ato infracional. É uma forma de você estar, de uma forma ou de outra, lidando com a família do que com o ato em si praticado. Jamile. Doutor, hoje um menor infrator, ele fica na Fundação Casa 3 anos, é isso o período máximo? Período máximo até 3 anos. O senhor acredita que é suficiente hoje para um menor infrator, dependendo, claro, do ato, né, que foi cometido, para uma recuperação dele? Olha, eu acho que a resposta não é absoluta. Eu acho que 3 anos para um adolescente de 13 anos é uma vida, né? 3 anos para um adolescente de 17 anos que pratica um ato de extrema gravidade e que está extremamente envolvido com a criminalidade, é muito pouco. Quer dizer, é muito genérico essa... É muito genérico. Então, até acho que a nossa legislação ela é insuficiente quando ela coloca na vala comum 3 anos de internação, essas duas situações que podem ser tão díspares, né? Afinal de contas, o adolescente que praticou o ato infracional, igual ao adulto, ele também tem o direito à individualização da resposta que o Estado vai dar para ele. Claro. Né? E essa vala comum, internação 3 anos, acaba sendo extremamente genérica e acaba fazendo com que os próprios magistrados, eles fiquem assim, ou fiquem refratários a dar uma punição ao adolescente, puxa vida, ele vai ficar 3 anos, ou mesmo eles vão banalizar a medida de internação para casos em que, em outros casos, não deveria ser internado, né? Então, assim, é complicado. Eu gostaria que a lei tivesse balizas um pouco mais seguras para a gente individualizar essa resposta que vai ser dada ao adolescente infrator. Doutor Carmelo, o senhor falou agora há pouco na questão da família, né? E hoje em dia, quer dizer, nos tempos de hoje, com os adolescentes vivendo cada final de semana como se fosse o último, né? Com a iniciação sexual cada vez mais cedo, mais precoce, gerando gravidez indesejada, por consequência famílias desestruturadas, com dificuldades econômicas, enfim. Qual é o papel do Estado no sentido da orientação dessas famílias? Por que no Brasil não se pensa seriamente numa política de planejamento familiar? Qual é o papel da família e do Estado nesse sentido e nos dias de hoje? Nós temos uma lei de planejamento familiar, que, salvo engano, é uma lei de 96, em que a análise da lei, que eu tive a oportunidade de fazer dentro de umas investigações que a gente teve na promotoria, que envolviam serviços de planejamento familiar pelos hospitais, é uma lei extremamente difícil de ser cumprida, né?
Você pense que para uma mãe que para ela fazer eventualmente uma laqueadura, ela já tem filhos, ela já tem uma certa idade, ela não quer mais correr o risco de ficar grávida, ela tem que percorrer uma verdadeira via crucis para que ela consiga fazer um tratamento de saúde que me parece assim bastante consciente, responsável por parte dessa pessoa, né, falando, olha, eu não tenho mais condição de colocar um filho no mundo, já tenho filhos, né, luto com dificuldade para manter minha família e ela tem essa dificuldade. Agora, parece uma solução também que eu acho que é a posteriori falar nessa lei de responsabilidade de planejamento familiar. A gente tem que sim investir maciçamente na educação, né? O jovem tem liberdade sexual, isso tem que ser fruído de forma saudável, mas para que ele esteja preparado também para saber as consequências do que vai acontecer, né? Então, a lei hoje, ela estabelece diversas situações em que elas acenam com a responsabilização parental. Hoje nós temos, por exemplo, os tais dos alimentos gravídicos, né? Então, se a pessoa, durante a gestação, a pessoa que tem a paternidade, que vai ser o pai da criança, pode ser chamado a pagar alimentos desde a época em que a mãe está grávida. Já é alguma coisa para você incutir nessa pessoa uma responsabilização, né? Pelo filho que criou, pela gestação e assim por diante. Agora, antes de tudo, né, tem que ter informação. E isso está pecando, a gente realmente está falhando muito enquanto Estado em fornecer a esse adolescente que se inicia sexualmente informações boas para ele ter uma vida saudável nesse sentido. E tudo isso passa, né, doutor Carmelo, pela educação. Que deveria, a gente costuma dizer aqui, que deveria ser a razão de ser de todos os governos, em todos os níveis, em todas as esferas, e não apenas prioridade, porque entre prioridade, saúde, educação, é o discurso do palanque, né? O discurso eleitoral. Prioridade, saúde, educação, transporte, segurança, todo mundo diz isso. Não há nenhuma novidade nisso. Agora, a eficiência nessas áreas, a eficácia, ou seja, educação e escola integral, é isso que o país precisa, é isso que o país deseja. Jamile. Doutor, estamos falando ainda de família, mas uma das atuações, uma outra atuação da Promotoria de Infância e Juventude dentro dessa relação familiar, muito falada nos últimos tempos, é o caso da alienação parental, que é no caso da separação das famílias. Né? Como que a promotoria pode agir nesses casos? No caso, uma separação de casais em que a criança é utilizada ali para uma arma, né, no meio ali entre aqueles casais. Olha, eu cheguei à seguinte percepção. Nós temos muitas situações em que, com a separação do casal, se estabelece uma verdadeira guerra entre os cônjuges, ex-cônjuges, né? E isso acaba se transferindo para o processo judicial. Então, ambos adotam uma decisão extremamente beligerante e os filhos estão no meio de todo esse processo, vivenciando e experimentando todos os desconfortos desse processo. E aí a gente chega à conclusão que, em muitos casos, os pais estavam brigando entre eles e nenhum dos dois estavam defendendo os filhos, né? Um deles exasperadamente toma atos que importam num desconforto psicológico muito grande para os filhos. Daí vem essa lei da alienação parental, que elenca diversas situações em que você pode responsabilizar um ou ambos os genitores. Eu tive casos na Promotoria de Justiça em que que nós entendemos, o Judiciário também entendeu, que os dois pais praticavam alienação parental, ambos tentando descaracterizar, desqualificar a figura do outro cônjuge, né? E o que comprova, doutora? É o caso do depoimento da criança? São uma série de circunstâncias, né? Vão desde de condutas que são provadas e por meio de boletim de ocorrência, por meio de testemunhos, e fundamentalmente um exame psicossocial da família, de como andam como anda a consistência das relações familiares, né? Aquela criança que se apresenta na escola com determinados comportamentos, né? Que vira e mexe, que de uma hora para outra passa a ficar violenta. Isso tudo pode ser um indício de que está sofrendo algum tipo de abuso psicológico decorrente da alienação parental. E nós, lá do Ministério Público, a gente tem atuado no sentido de responsabilizar os pais, sim. Não uma responsabilização para buscar uma prisão,
mas para conscientizá-los de que essa situação não pode acontecer e que, se caso essa situação aconteça, eles podem até perder o direito de guarda e visitas. Né? Doutor Carmelo, uma outra questão que é muito debatida, que é muito discutida, enfim, é a questão desse verdadeiro flagelo que são as drogas. Né? E hoje, cada vez mais cedo, jovens e crianças mesmo se servem, se utilizam substâncias e fazem tráfico, enfim, acabam caindo na marginalidade em razão disso. Nesse sentido, como é que o senhor vê essa proposta da internação compulsória? Como enfrentar isso? A internação compulsória é a melhor saída? Olha, eu antes de mais nada, eu quero dizer assim, da minha perplexidade com os caminhos que essa questão da droga vem acontecendo no país. A gente se fala hoje com um certo glamour em termos de liberalização das drogas, mas poucas pessoas sabem, né, como é triste, melhor dizendo, muitas pessoas sabem como é triste, né, o caminho de uma pessoa que envereda pelo caminho da droga. E quando a gente vê isso numa criança de 10 anos, e nós tivemos aí recentemente aqui em Santos, uma criança que teve que permanecer 3 meses numa entidade de adultos, né, depois ela foi encaminhada para uma clínica, ela passou pouco tempo numa entidade de adulto, e a criança totalmente viciada, né, dependente de entorpecente, a gente vê como algumas dessas discussões elas podem ser irresponsáveis. E como a gente está brigando por coisas que realmente não deveria estar brigando. Mas assim, a questão da internação compulsória, eu também acho o seguinte, ela é a última ratio. Ela tem que ser adotada em última instância. Porque, na maioria dos casos, é possível se oferecer um tratamento para essas pessoas que estão experimentando a dependência em drogas, em meio aberto e ambulatorial. Até porque qualquer tratamento da droga, ela pressupõe adesão, né? E adesão é um fator chave para o sucesso do tratamento. E se eu não tiver adesão mesmo na internação compulsória, claro que você vai conseguir fazer com que aquela pessoa deixe de usar a droga num primeiro momento, que ela se desintoxique e assim por diante. Mas se não tiver adesão e tiver propensão, vontade de voltar a usar, vai voltar a usar. Então, eu acho que a questão da droga, ela também passa pelo lado da educação, né? Passa pelo lado da escola. Eu acho que a sociedade tem que discutir com um pouco mais de responsabilidade esse assunto, né? Porque é muito fácil você pegar 1 ou 2 atores globais e eles saírem na TV defendendo a liberalização da maconha, aquela coisa toda, mas ninguém vê o cotidiano da promotoria, das defensorias, das famílias, fundamentalmente das famílias, que muitas vezes sequer contam com esse serviço, dos postos de saúde, né? Você pega pais que acorrentam os filhos para eles não saírem de casa, porque eles começaram na maconha. E o Brasil tem muitas realidades, não dá para generalizar, né, uma campanha para um país inteiro, exatamente, que cada região tem uma vida, uma circunstância, e legalizar num lugar distante que tem uma infraestrutura muito menor que a nossa, o risco vai ser maior ainda. Para a gente falar um assunto assim que também está sendo tão discutido, que é a questão da violência doméstica. Todo mundo sabe que a mola propulsora de grande parte dos casos da violência doméstica é o álcool e a droga por consequência. Então a gente quer, de uma forma, num momento, a gente quer debelar essa situação da violência doméstica, especialmente contra mulheres e contra crianças, e ao mesmo tempo você quer liberar a droga. Que caminho que a gente está adotando? Então, assim, essa ideia de que o indivíduo tem essa liberdade, que ele tem que ter o direito de escolha, isso também tem que ser relativizado, sabe? A gente tem que começar a olhar esses direitos fundamentais, liberdade, assim por diante, como eles são aplicados onde eles nasceram. No Brasil existe uma absolutização em relação a alguns direitos. A pessoa pode tudo, né? E você acaba esquecendo que também o direito, quando você tem o direito, você tem a responsabilidade. E isso parece que nas discussões, inclusive jurídicas, não é muito aceito. Muito bem, doutor Carmelo, isso me lembra, inclusive, um querido amigo, um cientista político, Aloysio Azevedo, que diz com muita propriedade o seguinte, que o Brasil, os inimigos da pátria, hoje em dia, são o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Não são mais o comunismo nem a Argentina, como ele brincava muito, os inimigos da pátria. Então, é em cima dessas questões que o governo tem que se debruçar, sobretudo o governo federal, policiando as fronteiras, enfim, é por aí, combater efetivamente o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Mas nós vamos agora, doutor Carmelo, para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o livro que o Dr. Carlos Alberto Carmelo estará lançando a semana que vem sobre infância, juventude e adolescência. Voltamos já.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Neste domingo, a partir das 8h30 da manhã, 7º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, 4ª etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada em Guarujá. Informações no site ypseventos.com.br. 4ª etapa do 7º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Neste domingo, prestigie, torça. Cobertura completa no Caderno Regional. Organização YPS Promoções e Eventos. Promoção Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 11 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o promotor de Justiça da Infância e Juventude de Santos, professor Carlos Alberto Carmelo Júnior, que vai lançar no próximo dia 17 um livro sobre a proteção jurídica da infância, da adolescência e da juventude. Será lançado no dia 17 próximo, na Universidade Católica de Santos, na Faculdade de Direito. Basicamente, doutor Carmelo, o livro trata exatamente do quê? Olha, o livro, na verdade, ele representa, vamos dizer assim, um condensamento de uma experiência profissional de 10 anos. Sim. De estudos que eu fiz também nessa área. Eu fiz um mestrado nessa área de direitos difusos e coletivos voltados para criança e adolescente, e também das aulas que eu dou de direito da criança e adolescente com muita felicidade na Unisanta e também na Católica. Então, assim, é um livro que, de certa forma, eu tento abordar todos os aspectos que envolvem a proteção jurídica desses personagens, crianças, adolescentes, e agora também com o Estatuto da Juventude, eu também fiz alguns comentários em relação a isso daí. Fico muito feliz de anunciá-lo aqui no seu programa, convido a todos aí para do dia 17. São todos convidados, dia 17 a que horas? 19 horas. 19 horas na Faculdade de Direito, na Casa Amarela. Casa Amarela. Antiga Casa Amarela, né? Então tá certo, dia 17 o lançamento, portanto, do livro A Proteção Jurídica da Infância, da Adolescência e da Juventude, do professor Carlos Alberto Carmelo Júnior. Um livro, como ele mesmo brincou aqui, um livro palmeirense. Mas todos os santistas, corintianos e São Paulinos podem participar, nenhum problema, são bem-vindos, com toda certeza. Então tá certo. Jamile Guimarães. Doutor, nós nos falamos ainda sobre adoção. Como em todo lugar do país, a adoção, as pessoas sempre que estão, eu conheço algumas pessoas até que relatam, estão na fila da adoção já faz um tempo, a justiça também, por outro lado, pede que as pessoas adotem. O que acontece? Pessoas à espera, a justiça pedindo que adote, ainda é a burocracia, ainda é... Olha, o problema é o seguinte, eu diria que não é a burocracia, a questão é legal e ela tem uma razão de ser demorada. Em primeiro lugar,
é preciso deixar claro que a pessoa que vai adotar, eu quero adotar hoje, então, eu converso com a minha esposa e eu decido que eu quero adotar uma criança. Tal qual existe numa preparação de uma gestação e posteriormente no período de uma gestação, a gente tem que fazer um paralelo que tem que existir um período de maturação dessa ideia, né? E isso talvez se explicite no processo de habilitação da adoção. As pessoas se dirigem à vara da infância e juventude para que sejam submetidas a entrevistas com os psicólogos, com assistentes sociais, que mostrem sua vontade para o juiz, para o promotor, para que seja analisado, né, em primeiro lugar, se essa família efetivamente tem condição social e afetiva de adotar uma criança. É muito importante esse processo. Por quê? Porque é nesse processo que o judiciário vai tomar cuidado para que a criança seja colocada numa família que efetivamente a queira como filho. E não queira, por exemplo, vamos dizer assim, remediar algumas outras situações, né? Então, por exemplo, a gente já viu casos em que as pessoas querem adotar para remediar um casamento, né? Ou porque sofreu um luto na família. Então, isso é muito complicado. Depois é o seguinte, as pessoas acabam querendo sempre crianças com as mesmas características, né? E isso faz com que a fila, né, dessas pessoas cadastradas para adoção demore para andar, porque tem muita gente querendo as mesmas crianças. Eu acho de todo louvável, por exemplo, as iniciativas de você fomentar, de incentivar as adoções tardias, adoções de crianças mais velhas, né? Porque em relação a essas crianças, eu arrisco dizer que o casal, que a pessoa que quer adotar, não vai ter tanta burocracia, não vai ter tanto tempo de espera. Porque tem mais crianças. Tem mais crianças nessa situação. Doutor Carmelo, nós estamos recebendo muitas perguntas e, evidente, o tema gera muita polêmica. E aqui é uma manifestação do comentário do Marcos, da Ponta da Praia, onde ele diz que a justiça é uma técnica de paz social e a ausência dela resulta no caos. Não temos que nos subjugar a convenções internacionais, mas sim a nossa realidade. E é evidente, segundo o Marcos, que a criminalidade provocada por menores aumentou depois da implementação do ECA. O senhor acha que isso tem procedência? Eu respeito muito a opinião dele, mas eu também com respeito eu discordo. Eu acho que o processo de criminalidade ele vem se desenvolvendo por fatores muito diferentes do que o ECA. Eu acho que, talvez até concorde com ele em algum aspecto, no sentido de que o ECA, em algumas circunstâncias, ele é falho no sentido de incutir uma responsabilidade. Mas você chegar e afirmar que o processo de aumento da criminalidade infanto-juvenil se deu em decorrência do ECA, eu discordo frontalmente. Até porque o ECA, e eu quero enfatizar isso, é uma lei muito boa, né? É uma lei que, quando implementada em todos os seus aspectos, ela pode realmente transformar uma realidade. Então pensemos, por exemplo, nessa questão da educação, pensemos, por exemplo, na questão do que se promete em termos de saúde para criança e adolescente pelo ECA, né, do lazer, do esporte. O que falta, talvez, é a sociedade, muitas vezes, ao invés de brigar pelo recrudescimento da legislação penal, ou seja, pelo aumento das penas, a sociedade voltar à sua artilharia para brigar por políticas públicas de qualidade. E aqui eu chamo a atenção da necessidade das pessoas participarem dos conselhos de direitos, né? Estarem envolvidas e acompanharem de perto o trabalho do executivo e do legislativo no que diz respeito às políticas de criança e adolescente. Por exemplo, uma situação que envolve supressão de um espaço de lazer em determinada cidade, né? Nós vamos tirar uma praça, nós vamos tirar uma quadra de futebol, e o que nós vamos fazer com isso? Né? Isso tem uma repercussão. Aquela praça, ela é utilizada para o adolescente, para o jovem, pela criança, né? E isso pode, no futuro, levar a uma situação de ausência de lazer e fomentar indiretamente a prática criminosa. Sem dúvida. Né? Agora, isso também, de certa forma, não criou uma situação, doutor Carmelo, com relação ao ECA, de crianças e adolescentes assumirem crimes praticados por maiores? Sim. Não acontece? Acontece porque todo mundo tem essa noção de que a responsabilização para o menor ela é mais suave, né? E especialmente no tráfico de entorpecentes, porque com esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e tem que ser claro isso, quem construiu esse entendimento foi o Superior Tribunal de Justiça, tem prestado serviços excelentes à ação, mas nesse aspecto, na minha opinião, muito falho, né?
O adolescente que não tem passagem, que pratica o seu primeiro ato de tráfico de entorpecente, não vai para a Fundação Casa, né? Claro que existem tráficos e tráficos também, não é? Aquela sessão eventual, esporádica, que eventualmente foi uma única vez. Sim. Isso pode ser relevado. Agora, o que não pode se relevar é essa situação quase que profissional de alguns adolescentes que estão envolvidos com o tráfico de entorpecente. Esse precisaria ir para a Fundação Casa, e não vai. Que é no caso, que eu perguntei, no caso de tem que ter um número certo de passagens para... Para esses casos, por exemplo... Ou é a gravidade do ato criminoso? Tem a questão, para você ir para a Fundação Casa sem ter passagem anteriormente, tem que praticar um ato infracional mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então aí você já exclui todo o ato infracional que não foi praticado mediante uma arma de fogo, ou violência física mesmo, ou uma ameaça grave. O tráfico de entorpecentes, pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o adolescente só pode ser levado para a Fundação Casa por tráfico de entorpecente no terceiro ato infracional que ele pratica. Então ele pratica um ato infracional hoje. Daqui 2 semanas ele está em liberdade, ele pratica um outro ato infracional. Ele só vai poder eventualmente ser encaminhado à Fundação Casa no terceiro ato que ele praticar, o que é um absurdo. Por isso que eles são cada vez mais usados pela criminalidade. Pelo sistema da criminalidade. A lei privilegia isso, né? E essa interpretação Por isso que precisa mudar, pelo menos em alguns aspectos. Exatamente, exatamente, com toda certeza. Não o princípio, mas exatamente aperfeiçoá-la. Nesse sentido, acho que de certa forma o senhor respondeu uma pergunta da Marli da Aparecida, que dizia, ao invés de ficarem presos, entre aspas, os adolescentes infratores não poderiam prestar serviços à comunidade. Já prestam, né? Já há casos de adolescentes que prestam serviço à comunidade. Sem dúvida, prestam. E geralmente essa é uma medida que, em relação aos adolescentes que praticaram atos mais leves, ela é muito proveitosa. Porque ele passa, além de ele prestar serviço à comunidade, ele passa a ser acompanhado por um técnico que começa a verificar se está tudo bem na vida dele, se está tudo certo, a família, coloca ele para um serviço de saúde, e isso tende a ter resultados muito proveitosos. Tá certo. Doutor Carmelo, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Tá certo. Jamile, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, como nosso comentarista, Jamile Guimarães, professor Carlos Alberto Carmelo Júnior. Agradeço a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Na segunda-feira estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.